Olá, você está ouvindo a mais uma série de mensagens do Projeto Capital. O nosso desejo é que você se torne mais parecido com Jesus. Se você quiser conhecer mais sobre a nossa igreja, quem nós somos e a nossa programação, siga-nos no Instagram, @Projeto Capital Brasília. E se você quiser ouvir mais mensagens edificantes para a sua vida, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Deus te abençoe. Olá, eu sou Alex Queiroz e hoje nós estamos encerrando a série de mensagens Eu Consigo Mudar. E eu estou muito feliz porque nós estamos na nossa quarta e última mensagem, né? A nossa expectativa, a minha expectativa é que você que nos acompanhou nos cultos presenciais ou então online, que você que ouviu essas mensagens, a minha expectativa é que você seja transformado. Eu costumo dizer para a igreja que eu faço parte. Eu falo constantemente, eu bato na tecla, não basta nós ouvirmos a palavra de Deus. Não basta nós lermos a palavra de Deus, nós precisamos aplicá-la. Nós precisamos estar empenhados nisso. Isso tem que ser realmente um foco para nós. Nós precisamos de um compromisso com a nossa própria transformação a partir do Evangelho. E a gente viu a perspectiva da transformação ao longo dessa série de mensagens. O que é a verdadeira transformação? A gente falou um pouco sobre a essência da transformação. A verdadeira transformação, ela acontece no nível mais íntimo do nosso ser, ou seja, no nosso coração. A verdadeira transformação é no nível dos desejos. A gente precisa mudar não apenas o nosso comportamento, mas o que nós queremos, o que nós mais desejamos. A gente viu na segunda mensagem sobre a evolução do pecado e que nós precisamos frear o pecado ali onde ele começa, que é na cobiça, nos desejos, né? A segunda perspectiva da transformação que a gente tem visto aqui é que a transformação é por meio da graça. Sabe o que isso significa? Tem muitas pessoas que acreditam que serão transformadas pelo seu próprio esforço. E existe aqui um grande mistério, porque a gente vai ver hoje, a mensagem de hoje, a gente vai falar sobre a nossa parte, o que nós precisamos fazer para sermos transformados. A gente vai encerrar falando disso. Mas mesmo assim, até o nosso esforço, ele é por meio da graça, ele é motivado pela graça de Jesus. E antes que você fale, como assim, Alex, de onde você tirou isso? Eu queria ler com você Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3, que dizem assim: Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Você percebe o que Paulo está falando aqui? Paulo estava instruindo a igreja da Galácia sobre eles abandonarem o legalismo. O que aconteceu é que lá naquela igreja, depois de Paulo pregar o evangelho, das pessoas crerem em Jesus naquela igreja, naquela cidade, o que aconteceu é que pessoas, falsos profetas, se infiltraram ali naquele lugar. E eles falaram: a salvação é por meio de Jesus. Mas a salvação é por meio de Jesus. Porém, vocês precisam se circuncidar. Porém, vocês precisam fazer mais algumas coisas. Isso significa o quê? O quê? Que a salvação é por meio da graça, mais alguma coisa. A coisa, entende? Então, e o que Paulo está falando não é verdade. Vocês são salvos por meio da graça e somente por meio da graça. Por isso, vocês não precisam fazer mais nada para ser salvos. Jesus já fez tudo o que é necessário para que eu e você possamos ser salvos. E aí, como a gente leu aqui no capítulo 3, ele falou: será que vocês perderam o juízo? Será que, tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Gente, até a santificação, o tornar-se perfeito, como Paulo fala aqui, é por meio da graça. Isso significa que nós não precisamos nos esforçar? Definitivamente não é isso que Paulo está falando, até mesmo porque foi o mesmo Paulo que falou lá em Filipenses capítulo 2: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar.
nós veremos mais versículos falando sobre a nossa necessidade de nos esforçarmos, sobre a nossa necessidade de nos aplicarmos no nosso processo de transformação e de santificação, no nosso processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Entretanto, a gente tem que saber que até o nosso esforço anda de mãos dadas com a graça. Os méritos são sempre de Cristo Jesus, né? E Dallas, um pregador chamado Dallas Willard, ele falou: a graça é o oposto de mérito e não de esforço. E ele falou: graça é o oposto de mérito e não de esforço. Por isso, o que eu e você precisamos é sim nos esforçar, sabendo que os méritos não são nossos. Ou seja, o que nós estamos afirmando aqui é que a essência da transformação é no coração. E o meio da transformação sempre vai ser pela graça. Também podemos ter a certeza de que o alvo da nossa transformação é Jesus Cristo. O alvo da nossa transformação é Jesus Cristo. Isso significa que no nosso processo de santificação, nós precisamos sempre nos esforçar. Por quê? Porque o alvo ele é muito elevado. Sabe? É um problema muito grande quando cristãos acham que são muito maduros. Você pode até ser um cristão maduro, mas isso não significa que você pode relaxar no seu processo de santificação. Não faça isso. Porque o nosso alvo, ele é Cristo Jesus. Isso significa que o nosso alvo é extremamente elevado. Eu e você precisamos nos empenhar até que Cristo seja formado em nós. Foi isso que Paulo falou lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Filhinhos, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo também disse lá para a igreja de Corinto: olha, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nós estamos em um processo gradativo de transformação. E qual é o alvo? Jesus Cristo. Nós queremos nos parecer com Jesus. Ou seja, a essência da transformação é o coração, é o nosso desejo. O meio é a graça, o alvo é Jesus. E o processo, que processo é esse? Nós falamos muito sobre isso na mensagem anterior. Nós somos transformados a partir de um relacionamento com Jesus. Por isso, entenda de uma vez por todas. Eu gosto de falar essa frase, né? Entenda de uma vez por todas. A salvação não é pelo seu esforço, é por meio de um Salvador. Tudo na Bíblia é sobre uma mensagem que aponta para Cristo Jesus. Nós somos transformados a partir de um relacionamento com Jesus. E hoje nós vamos falar não apenas sobre esse relacionamento com Jesus, porque existem muitas pessoas que são legalistas. O que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? Você não tem que fazer nada para ser aceito por Deus. Mas, presta atenção, por que você foi aceito? Porque você foi aceito por causa de Cristo, você faz muitas coisas. Então hoje a gente vai falar sobre esse relacionamento com Jesus através das disciplinas espirituais. Relacionamento com Jesus através das disciplinas espirituais. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque esses são os meios que Deus deixou para que nós nos relacionássemos com Ele. Por isso é muito importante nos empenharmos nas disciplinas espirituais. E nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra entre as duas naturezas. A nossa natureza caída e também a nossa natureza vivificada. Isto é, para aqueles que creram em Jesus. Talvez algumas pessoas se questionem: nossa, você está falando sobre disciplinas espirituais, você está falando sobre nos esforçarmos, você está falando sobre nos empenharmos, mas a salvação não é pela graça? Sim. A salvação é por causa do que Cristo Jesus fez. Nós não temos méritos nisso. Entretanto, aqueles que receberam a salvação por meio da graça de Jesus, eles se esforçam. Isso é uma evidência de uma genuína e verdadeira salvação,
transformação. Quem compreende a graça corretamente se esforça, se empenha, quer mais Jesus por causa de uma gratidão àquilo que Cristo fez por eles. Só que a gente tem que entender que nós estamos em uma guerra. E esse é um dos grandes problemas dos cristãos hoje. Sabe por que muitos cristãos não são transformados? Muitos porque são legalistas. Muitos porque acreditam que a salvação ou a transformação acontece por meio de coisas que eles fazem e não por causa do relacionamento com Cristo. Outros, eles abaixam a guarda diante de uma guerra que está acontecendo, uma guerra espiritual. Se nós lermos alguns textos bíblicos, a gente vai ver que existe uma guerra entre a nossa natureza caída e a nossa natureza vivificada. Entenda, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ou seja, por meio do pecado de um homem, todos possuem uma natureza pecaminosa. Todos possuem uma natureza pecaminosa. Todos nasceram no pecado. E foi isso que Davi falou lá no Salmo 51, quando ele disse no versículo 5: pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Eu nasci pecador, foi o que Davi falou. Ele entendeu isso. Ele entendeu que a nossa natureza precisa ser redimida. Não apenas o nosso comportamento, mas quem nós somos. A gente não tem que redimir apenas o que fazemos. Precisamos redimir quem somos, a nossa natureza. E dentro dessa guerra entre a nossa natureza caída e a nossa natureza vivificada, a gente tem que entender que quando a gente crê em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Olha o que Romanos capítulo 5, versículo 18 diz: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos os homens. Vamos ver também em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala sobre o último Adão, isto é, Cristo Jesus. As Escrituras nos dizem: o primeiro Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. A gente precisa entender que a palavra-chave nessa guerra é nascimento. Nascimento. Nós herdamos a natureza caída porque nascemos. E nós herdamos a natureza vivificada espiritual porque cremos. Entenda, quando você crê em Jesus, quando você realmente é tomado pelo Evangelho de Jesus, quando você entende o que Cristo Jesus fez, isso não é apenas algo cognitivo. Evangelho não é uma ideologia apenas. Evangelho não é apenas uma cosmovisão. É uma cosmovisão que rege a nossa vida. Mas Evangelho é algo que nos faz novas criaturas. Foi isso que Jesus conversou com Nicodemos lá em João capítulo 3. Um dos maiores fariseus, uma das pessoas que mais conheciam a Bíblia na época de Jesus, teve uma conversa com o mestre, com o rei Jesus. E naquela conversa Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer novamente. E aí ele falou: isso não quer dizer que você precisa entrar no ventre da sua mãe. Não, definitivamente não é isso. O que você precisa é nascer espiritualmente. E é isso que a transformação de Jesus faz. Ela não apenas é algo comportamental, ela muda a nossa essência, é uma natureza vivificada que herdamos. Entretanto, estamos em guerra. Nós ainda possuímos a nossa natureza caída. E estamos, então, nos vivificando, nos fortalecendo nessa natureza vivificada gerada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo falou lá em Romanos capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o mal que eu quero, este eu faço. Nós possuímos, a nossa natureza caída ainda está aqui. E nós então precisamos fortalecer a nossa natureza vivificada, isso é, o nosso espírito. É o que as pessoas falam da luta entre a carne e o espírito que está dentro de nós. Entretanto, eu preciso ressaltar algo realmente importante aqui. Porque muitas pessoas, elas são negligentes em relação a essa guerra. Nós precisamos enxergar essa luta da carne com o espírito como uma guerra. Nós precisamos nos empenhar.
Se você escutar as histórias de pessoas que foram para a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que participaram da Guerra do Afeganistão, se você ouvir os relatos, você vai ver que as pessoas mal conseguiam dormir, elas não conseguiam pregar o olho. Qualquer mínimo barulho, barulho de um grilo, era suficiente para acordá-las. Por quê? Porque elas estavam em guerra. Elas estavam em guerra. O barulho de um grilo poderia ser um inimigo chegando perto para matá-los, ou seja, todo cuidado é pouco. Nós precisamos vigiar, tomar cuidado, nos blindar, nos cercar. Esses são os relatos de guerra. Você vê que a vida das pessoas nunca mais é a mesma dessas pessoas que participam de uma guerra. É mais ou menos dessa forma que a gente tem que lidar com o pecado e com a nossa transformação. Se o nosso alvo é Cristo Jesus e se o processo de transformação é um relacionamento com Jesus, a gente tem que parar de buscar apenas espontaneidade e nos esforçar como se estivéssemos numa guerra. Preste atenção, nós estamos numa guerra entre o espírito e a carne. Essa guerra, e sabe qual é o pior? Porque nós naturalmente alimentamos a nossa carne. Nós naturalmente alimentamos a nossa carne e eu fico surpreso com a quantidade de cristãos que se dedicam muito pouco para alimentar o seu espírito e gastam tempo que for preciso alimentando a sua carne com coisas ou que não edificam ou coisas realmente supérfluas. Entende? Eu não estou falando, não estou falando de alimentar a carne com pecado, não. Mas deixam de gastar tempo alimentando o espírito. E esse é o problema, nós precisamos das disciplinas espirituais e entender que nós estamos em guerra entre a nossa natureza carnal e a nossa natureza vivificada, nossa natureza caída e a nossa natureza dada pelo Espírito. Quando cremos em Jesus, nascemos de novo. Por isso, precisamos das disciplinas espirituais. Olha o que Paulo falou em Colossenses capítulo 3. Lá no versículo 1 ele fala: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos, presta atenção, se vocês ressuscitaram para uma nova vida, se vocês nasceram de novo em Cristo Jesus, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Olha só o versículo 5. Portanto, vocês que nasceram de novo, vocês que ressuscitaram em Cristo Jesus, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. O problema não está do lado de fora. O problema está aqui dentro do nosso coração. Precisamos fazer morrer, como ele falou, as coisas pecaminosas que estão dentro de nós. O pecado está dentro. O pecado não está fora. Essa é uma das grandes verdades dessa série de mensagens. Se você entender isso, você já vai entender uma das coisas mais importantes para você se tornar um discípulo maduro de Jesus. Entenda, o pecado está dentro. O problema não são as pessoas à sua volta, o problema não são as circunstâncias. O problema é o meu e o seu coração. Nós nascemos no pecado. Entretanto, em Cristo Jesus, somos nova criatura, nascemos de novo, ressuscitamos com Cristo e agora precisamos lutar, fazer morrer o pecado que está dentro de nós, realmente nos despir, como ele fala, da velha natureza e nos revestir da nova natureza. Como? Quantas vezes devemos fazer isso? Todos os dias. E como? Especialmente através das disciplinas espirituais. Por isso, através da leitura de alguns livros sobre disciplinas espirituais, eu queria começar te incentivando sobre um livro escrito por Donald Whitney. Ele disse assim: já deveríamos ter aprendido que a vida nunca fica tranquila. Aquilo que desejamos realizar, devemos fazê-lo com a vida agitada. Da mesma forma, se pretendemos disciplinar a nós mesmos com vistas à piedade, temos que fazer com vida, assim como ela se encontra no momento. Sabe o que ele está querendo dizer aqui?
Esse homem escreveu um livro chamado Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. E esse, para mim, na minha opinião, é um dos melhores livros até hoje escritos sobre disciplinas espirituais. E eu te incentivo a ler esse livro do Donald Whitney. E ele estava falando aqui, sabe qual é um dos grandes problemas dos cristãos quando a gente fala sobre disciplinas espirituais? É que as pessoas esperam estar em uma vida tranquila e confortável para começar a exercer as disciplinas espirituais. Gente, ler a Bíblia, orar, adorar, buscar a Deus, ter devoção a Deus, evangelizar, falar de Jesus, sabe? As nossas disciplinas espirituais, jejum, oração, vida comunitária, ir à igreja, todas essas coisas são muito importantes e ainda que a sua vida esteja extremamente agitada, você precisa iniciar isso agora. Eu fico chocado com pessoas que nos procuram na nossa igreja e falam, olha, eu tô sumido porque eu tô com a vida muito agitada, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí é muito interessante porque as redes sociais estão aí. E a pessoa, no meio de toda a agitação, ela encontra tempo para fazer N coisas. Entenda, ou você entende que você está numa guerra, ou você entende que você está aqui para se parecer com Jesus, para falar de Jesus, para espelhar Jesus, ou você vai sempre arrumar desculpas. Nós não podemos mais arrumar desculpas. As desculpas não cabem para o verdadeiro cristão. Nós precisamos nos empenhar agora. Nós estamos em um processo, independente de quantos filhos pequenos, das noites mal dormidas que nós temos, nós precisamos exercer e buscar e lutar para termos um relacionamento com Cristo agora. Precisamos nos empenhar agora. E eu, então, escolhi 5 disciplinas espirituais para falar nessa mensagem. Existem outras. E essas disciplinas são maravilhosas, mas eu tentei ao máximo resumir as 5 disciplinas nessas 5 que eu escolhi, que são meditação bíblica, oração, adoração, jejum e vida comunitária. Eu queria começar então falando sobre meditação bíblica. Quando a gente fala sobre meditação bíblica, muitas pessoas acreditam que o que eu preciso é ler a Bíblia. Olha, você precisa exercer a disciplina espiritual, é verdade. Nós precisamos ler a Bíblia. Por quê? Porque através da leitura da Bíblia, nós então temos um relacionamento com Deus. Foi esse um dos meios que Deus escolheu para se revelar a nós e falar conosco. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele disse assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam a ênfase de Paulo falando aqui, não imitem o comportamento do mundo, não façam o que o mundo faz, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança na sua maneira de pensar. É quando Deus muda o nosso pensamento, e aqui a palavra pensamento está debaixo da palavra coração. Precisamos entender que quando Deus muda a nossa maneira de pensar, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que muitas pessoas não experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque elas não se deixam transformar pela palavra. E é a palavra de Deus que nos transforma, que traz esse discernimento. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Tiago Matos, pastor da Red lá em Indaiatuba, um amigo e pastor da nossa igreja mãe, a igreja Red é a igreja mãe desse projeto de plantação de igreja. Ele disse assim: a Bíblia é a revelação de Deus sobre sua pessoa, sua vontade e salvação em Jesus.
Gente, nós temos a Bíblia e através da Bíblia nós podemos conhecer a Jesus, nos relacionar com Ele, entender a sua vontade, saber tudo de que precisamos. Nós não estamos órfãos. Deus não nos deixou aleatoriamente aqui nesse mundo. A palavra de Deus é o manual que Ele deixou para nós nos relacionarmos com Ele. E sabe o que é interessante? Lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17... Toda Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos corrige quando erramos e ela também nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a sua palavra para preparar e capacitar seu povo a toda boa obra. Que incrível! Que versículos preciosos para nós. Por isso devemos nos empenhar na meditação, na leitura, na compreensão da palavra de Deus. Olha tudo o que ela é para nós. Então, eu queria primeiro dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus. Quando Paulo falou aqui que a Bíblia é inspirada por Deus, essa é a palavra sopro. Lá em Gênesis, quando a gente lê que Deus soprou vida em Adão, que Deus deu sopro de vida, essa é a mesma palavra. Deus trouxe o sopro. O sopro é a inspiração. Deus soprou sua palavra. E toda palavra que foi escrita um dia foi fruto do sopro de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Por isso que Augustus Nicodemos, ele fala, você quer ouvir a voz audível de Deus? Você tem o desejo de ouvir Deus no seu ouvido audivelmente? Abra a Bíblia e leia em voz alta. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus para nós, é Deus falando conosco. Por isso essa é uma disciplina tão importante. Precisamos confiar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não é apenas a palavra de Deus, mas ela tem toda a verdade. A gente vê aqui Paulo nos ensinando que ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E em um mundo pluralista, relativista, nós precisamos entender que existe sim a verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse, vocês querem ser transformados, vocês querem ser santificados, então ele faz uma oração e ele fala assim, Deus, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O próprio Cristo cria que a palavra de Deus era a verdade. O próprio Jesus, não tem como você abraçar Jesus e negar a Bíblia, não tem como, pois o próprio Jesus declarava que a palavra de Deus é a verdade. E inclusive Jesus falou, eu não quero que vocês acrescentem nem a maior letra, nem a menor letra ao que foi escrito, porque tudo que está aqui é palavra de Deus. Jesus cria na inspiração bíblica. A Bíblia revela Jesus Cristo. A gente tem que ver aqui que em 2 Timóteo capítulo 3, a gente vê como tudo aponta para a sabedoria da salvação em Cristo Jesus. Tudo aponta para isso. E é por isso que em Romanos capítulo 10, a gente tem que entender que a Bíblia nos conduz à fé e a essa salvação. Paulo disse, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem muitas pessoas que falam, Alex, eu queria crer mais, eu não tenho fé, eu queria melhorar na minha fé. Sabe por que você não tem fé? Porque você não ouve a palavra de Deus. Foi o que a gente acabou de ler aqui em Romanos 10. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Fé é crer no que Deus disse. Nós não cremos em coisas aleatórias. Nós não cremos em qualquer coisa. Nós cremos em Deus. Nós cremos em um Salvador. Nós cremos na sua palavra. Fé é crer no que Deus disse. E a gente vê também aqui no texto de 2 Timóteo que a Bíblia nos capacita
a viver. Quando a gente lê aqui em 2 Timóteo 3, no finalzinho, no versículo 17, fala que Deus usa a Bíblia para nos preparar e capacitar para toda boa obra. Você quer viver uma vida fantástica? Leia a Bíblia, pois ela te capacita, ela te instrui, ela te ensina, ela te faz ver o que você está fazendo de errado, como Paulo disse aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Por isso essa disciplina é tão importante, porque nós temos já um coração caído, nós temos uma natureza caída. Nós naturalmente discernimos o certo e errado de maneira equivocada. A nossa interpretação das coisas é equivocada. Por isso nós precisamos crer que o que a Bíblia fala é a verdade e nos apegar a isso para a nossa transformação, pois ela é o meio de nós sermos transformados. Infelizmente, existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não deixam a Bíblia ler quem elas são. Josemar Bessa, ele afirmou: a Bíblia é o melhor livro para ler você. Existe um grande risco nas disciplinas espirituais. É por isso que essa última mensagem que eu estou falando sobre disciplinas espirituais, ela é tão perigosa. Porque talvez algumas pessoas, sabe aquelas pessoas que são muito tarefas? Gente, os fariseus eram assim. Os fariseus, eles eram craques, eles eram feras nas disciplinas espirituais. Eles praticavam todas as disciplinas espirituais. Entretanto, eles estavam perdidos. Se você não entender isso, essa pregação vai ser apenas uma mensagem legalista para você. Você precisa ler a Bíblia, mas à medida em que nós lemos a Bíblia, a gente entende o quão podre nós somos, que nós precisamos de Jesus, que nós nascemos no pecado e que nós só vamos encontrar realmente salvação fora de nós, porque nós não podemos ser os nossos próprios salvadores. Então, por que nós lemos a Bíblia? Porque nós entendemos que Jesus pagou um alto preço para que fôssemos resgatados. E porque fomos resgatados, porque fomos então reconciliados com Deus, a um relacionamento com Deus, nós nos deleitamos em Cristo Jesus, no Evangelho, por gratidão, não para sermos salvos. Nós não lemos a Bíblia para obter algo. Nós lemos a Bíblia porque fomos alcançados. Deus quer nos transformar por meio da graça, mas nós nos esforçamos, sabendo que a graça nos impulsiona, motivados por gratidão ao que Cristo fez. Cuidado para não ser legalista. Você e eu precisamos da Bíblia, porque é a Bíblia que mostra Deus, é a Bíblia que revela Jesus, é a Bíblia que nos dá fé, é a Bíblia então que fala como devemos viver. Mas tudo isso só é possível se entendermos a graça de Jesus. A verdadeira transformação precisa ser acompanhada pela graça. Segunda disciplina que eu queria trabalhar aqui é a oração. É a oração. Entretanto, assim como podemos ler a Bíblia de uma forma legalista, de uma forma farisaica, podemos orar de uma forma errada, motivada por orgulho. E essa é uma das primeiras coisas que Jesus fala sobre oração no Sermão do Monte. Ele fala assim em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele está se referindo aos fariseus. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Entenda, a oração não é para que os outros vejam em você o quanto você é maduro ou como você é especial. A oração é um meio, é uma disciplina espiritual que nos leva a um relacionamento com Deus. Isso precisa ser entendido desde já. Não é para ficar se mostrando para os outros. A oração não é um meio de mostrar o quanto você é maduro, não. A oração é uma forma de você se achegar em intimidade com Deus. Por isso não devemos fazer isso com meras repetições. Jesus falou aqui, olha, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos por Deus. Não, Deus não nos ouve por causa das nossas repetições, não é isso. Então, tem um outro problema, e isso acontece demais dentro das igrejas evangélicas. Tem gente que acha que a oração é o que move a mão de Deus, e por isso as pessoas utilizam termos. Eu determino
eu exijo, eu declaro. Gente, é justamente o contrário. Alex, é sério isso? É sério isso. Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Não adianta ficar determinando algo para Deus. Não adianta ficar exigindo algo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já sabe o que a gente vai pedir. E talvez você se faça a pergunta: então por que, Alex? Por que a gente ora? Se Deus já sabe tudo que a gente vai orar, para que eu vou orar se Deus já sabe? Sabe por que a gente ora? Porque é na oração que a gente percebe o cuidado de Deus. Nós vivemos uma vida extremamente agitada. Nós vivemos em um mundo cheio de pecado. Nós sabemos que no nosso coração existe pecado. E esse pecado muitas vezes nos afasta de Deus. Ele nos deixa, ele faz com que a gente deixe de perceber o cuidado, o amor, a bondade de Deus. E é quando a gente ora que a gente percebe o cuidado de Deus. A gente não ora para Deus cuidar de algo. A gente ora para nos livrarmos nos livrarmos da ansiedade, de achar que Ele não está cuidando da nossa vida. Deus cuida de mim e de você. E quando a gente ora, a gente se conecta com Ele, entra em sintonia à sua vontade, percebe a sua soberania e o seu cuidado. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso nós oramos, para nos conformarmos à vontade dEle. E olha só o que Josemar Bessa disse: quando Deus não dá respostas, temos que decidir se apenas Ele é suficiente. Muitas pessoas ficam frustradas quando Deus não dá respostas, não é mesmo? Mas sabe por que a gente ora? É para realmente termos um relacionamento com Ele. E a gente tem que entender que mesmo diante do silêncio e das faltas de respostas de Deus, a graça de Deus nos basta. Por isso, nós oramos para encontrar suficiência em quem Ele é. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa oração que Jesus nos ensinou. E o Tiago Mates, mais uma vez citando aqui esse pastor querido, oração é uma relação pessoal com Deus que muda a gente. Que incrível, que incrível. É exatamente isso. A oração é uma relação pessoal com Deus que muda a gente. Ou seja, o propósito da oração não é mudar a Deus. O propósito da oração não é fazer com que Deus me atenda. O propósito da oração é mudar quem ora. É mudar a mim. É por isso que nós oramos. E se você não está sendo transformado, muitas vezes é porque você não está orando. Deus deixou a oração, a leitura da palavra, como um meio para sermos transformados. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6 ainda, ele falou: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê o secreto, o recompensará. Mas precisamos entender: que recompensa é essa? Que recompensa é essa? Deus não vai nos recompensar da forma como achamos. Eu preciso de cura, então eu vou orar e Deus vai me recompensar quando eu orar me dando cura. Não. Eu preciso de cura. E quando eu oro, Deus vai me recompensar com sua presença. Deus vai me confortar em momentos difíceis. Quando eu oro, Deus vai me recompensar com a alegria de saber que a graça de Deus me basta, ainda que Ele não tire o espinho da minha carne. Essa é a recompensa maior que eu e você podemos receber. É a presença de Deus, é o deleite na salvação, é reconhecer que nós somos satisfeitos nele. E quando a gente ora, nós experimentamos, desfrutamos desse relacionamento incrível. Josemar Bessa disse: se sua oração é estar perto de Deus, não se surpreenda quando Ele lhe tirar as coisas que impedem
isso. Você quer estar perto de Deus de verdade. Então Deus vai tirar tudo aquilo que muitas vezes você coloca na frente de Deus. Se você quer realmente que Deus seja tudo para você, muitas vezes Ele vai tirar coisas que te impedem. Sabe por que muitas vezes a gente não é transformado? Sabe por que muitas vezes não experimentamos isso na nossa oração? Porque até os cristãos vivem constantemente e fazem uma oração egoísta. Tiago disse, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Aí talvez você pare aqui e fale, tá vendo? A gente tem que orar e a gente só não recebe as coisas porque a gente não está pedindo. Então vamos orar e pedir que Deus nos vai dar. Olha o que Tiago fala. E quando pedem, não recebem. Sabe por quê? Pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. É impressionante a oração dos cristãos hoje. Deus me dá isso, Deus faz aquilo, Deus não sei o quê. É tudo eu, me ajuda, para mim. Existem poucas orações adorando, se deleitando em Deus. É por isso que eu queria, desde já, mencionar a terceira disciplina espiritual, que é a adoração. A terceira disciplina espiritual é a adoração. Mateus, capítulo 6, versículo 9 diz: vocês, quando forem orar, orem assim, Jesus falou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus nos ensina a orar, a primeira coisa que ele fala é: primeiro, entenda que oração é um relacionamento. Por que a gente pode entender isso aqui? Porque os judeus, eles não tinham coragem de pronunciar o nome de Deus, Yahweh. Então, todas as vezes que eles iam falar ou escrever o nome de Deus, eles substituíam por Adonai. Eles tinham uma grande reverência a Deus. Então, Jesus falou assim, quando vocês forem orar, fala assim, Pai Nosso. E sabe que palavra Pai é essa? É a palavra Abba. Abba é paizinho, papai. Quando vocês forem falar com Deus, fale, papai. Eu imagino os judeus ouvindo isso aqui, se escandalizando. O quê? A gente não tem coragem de pronunciar o nome de Deus e ele vem e chama Deus de papai. Sabe o que mostra? Nós precisamos entender que a nossa oração é fruto de uma intimidade, um relacionamento. Por isso, nesse ponto 3, nós precisamos entender que a adoração é uma intimidade, é um relacionamento. E logo em seguida, santificado seja o teu nome. Não significa tornar o nome de Deus mais santo, mas significa elevar o nome de Deus ao nome mais santo, mais glorioso, mais maravilhoso. E é por isso que é imprescindível, todas as vezes que eu e você formos orar, ao invés de começarmos com pedidos, comece louvando a Deus, comece declarando quem Ele é, comece santificando o nome dEle, comece elevando o nome de Jesus, comece declarando a sua bondade. Esse final de semana, minha filha, ela estava com uma conjuntivite forte e no domingo nós tivemos culto e de sábado para domingo. A Luana estava com uma conjuntivite tão forte, 8 meses de idade, que ela estava cheio de melequinha no olho, ela não conseguia abrir o olho. Que dor. Minha primeira reação ao ver aquilo, coração partido, foi pegar minha filha e falar, filha, eu falei, Deus, cura minha filha, mas não me deixe esquecer que o Senhor é bom. Eu virei para minha esposa e falei, Deus é bom. Deus é bom. Comece todas as vezes a sua oração falando, Deus é bom, Deus é bom.
Eleve o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, adore a Deus. É muito importante nas disciplinas espirituais nós entendermos isso. Essa adoração que se submete. Porque se nós continuarmos lendo essa oração que Jesus nos ensinou, ele vai falar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Deus, que a sua vontade seja feita e não a minha. Isso é adoração, isso é rendição, é declarar: Deus, que a sua vontade esteja na frente da minha. Deus, cura minha filha, mas se não curar, que a tua vontade se cumpra. Seja Deus. Que incrível. Que incrível. Isso é adoração. Essa é a verdadeira adoração. É por isso que precisamos realmente entender de coração que a oração e essa adoração nos transforma. Foi o que Tim Keller disse quando ele afirmou em seu livro Oração. Ele disse assim: a oração transforma a teologia em experiência. Por meio dela, sentimos sua presença e recebemos sua alegria, seu amor, sua paz e confiança, sendo assim transformados em atitude, comportamento e caráter. Por isso, as disciplinas espirituais, elas nos conduzem a uma experiência com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente adora, nós experimentamos uma experiência de um relacionamento com Jesus. Quarta disciplina espiritual, jejum. Jejum. Jesus, lá em Mateus 6 ainda, ele disse assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em secreto. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Muitas pessoas questionam sobre o jejum. Muitas pessoas, inclusive, fazem a seguinte pergunta: será que o jejum era apenas para aquela época ou é para hoje? E muitas pessoas se baseiam no seguinte: se jejum é um sacrifício, eu não preciso me sacrificar, porque Cristo Jesus já se sacrificou no meu lugar. Por que eu acredito que essa é uma interpretação equivocada do jejum? Primeiro, porque o jejum ele é recomendado por Cristo Jesus no Novo Testamento. Algumas pessoas foram expulsar, os discípulos foram expulsar alguns demônios e Jesus foi bem claro. Alguns demônios só saem através de jejum e oração. Entenda as disciplinas espirituais como um meio. Deus age através dessas disciplinas espirituais. Ah, mas se Jesus se sacrificou, eu não preciso me sacrificar. Muitas vezes nós precisaremos fazer sacrifícios para ler a Bíblia e orar. Nós precisaremos abrir mão de muitas coisas importantes para elevar aquelas que são mais importantes, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo devocional. E por que o jejum não entraria como um sacrifício, assim como outras coisas são sim sacrifício? São um deleite. Mas muitas vezes esse deleite ele é junto com sacrifício. E sabe por que eu acho o jejum tão relevante para os tempos de hoje? Na verdade, eu diria que o jejum é mais relevante hoje do que em toda a história. E vou te falar por quê. Porque nós nunca vivemos tempos tão corridos. Nós nunca vivemos tempos tão agitados. A correria é realmente alta. E sabe o que é o jejum? Jejum é abstinência de alimentos. Então, desde já, talvez algumas pessoas falem: poxa, mas eu posso fazer jejum de Coca-Cola? Olha, você pode se abster de Coca-Cola, mas se abster de Coca-Cola não é jejum. Eu posso fazer um jejum de Netflix? Olha, você pode parar de ver Netflix. Tem muita coisa legal no Netflix, tem muita coisa ruim também, mas você pode parar de ver Netflix. Mas fazer jejum é se abster de alimentos. E por que isso? Primeiro, por causa do conceito bíblico. Todas as vezes que jejum é mencionado na Bíblia, é as pessoas se absterem do alimento. Todas as vezes, 100%, 100%. Sabe por quê?
Porque o jejum é abrirmos mão de algo que é necessário para termos relacionamento com Deus. Você não morre se você parar de tomar Coca-Cola. Você não morre se você parar de assistir Netflix. São coisas que você gosta e não coisas necessárias. O jejum é você se abster de algo que é necessário. Se você parar de comer, você morre. E o jejum é isso. E por que eu acho o jejum, então, tão relevante para os nossos dias? Por causa da correria. E é muito comum pessoas falarem, eu não tenho tempo para nada. Você comeu hoje? Você entendeu onde eu quero chegar? Eu não tenho tempo para nada, então eu não tive tempo com Deus. Você comeu hoje. Você poderia ter deixado de comer para ter tempo com Deus. Isso é mais importante. Nossa, Alex, você está exagerando. Leia João capítulo 4. Quando Jesus falou para os discípulos, os discípulos perguntaram, nossa, será que Jesus conseguiu pão para comer? E Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Existe algo mais importante que aquilo que é necessário para o nosso físico. Isso é uma necessidade espiritual. Existem as disciplinas espirituais, precisamos nos empenhar nelas. Com isso eu não estou falando, pare de comer, né? Não é isso que eu estou falando que o jejum é uma demonstração clara que não podemos dar desculpas. Não podemos dar desculpas. E por último, última disciplina espiritual que eu gostaria de mencionar aqui. A gente falou sobre meditação bíblica, oração, adoração, jejum. E por último, vida comunitária. Atos, no capítulo 2, versículo 42, Lucas escreveu assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Quando Pedro pregou ali no início de Atos, depois que Jesus foi para os céus, 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. E aquelas pessoas, então, fizeram parte da igreja em Jerusalém. E aquela igreja, então, é mencionada nesses versículos. Todas aquelas pessoas se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, meditação na palavra, à comunhão, ao relacionamento com a igreja, ao partir do pão, ao relacionamento de casa em casa, em grupos pequenos, e à oração. A vida comunitária é uma disciplina fundamental na minha e na sua transformação. Fundamental. Eu estava tendo uma conversa ontem com uma pessoa da nossa igreja e ela estava mencionando exatamente isso, a importância dos relacionamentos. Porque muitas vezes nós não identificamos as áreas que precisamos ser transformados. Então precisamos do outro. Precisamos do nosso irmão. E é isso que quer dizer, é isso que o autor de Hebreus mencionou aqui no capítulo 3, quando ele afirmou: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Gente, que texto importante para nós, para os nossos dias. Sabe como que a gente fica com o coração endurecido? Sabe qual é o antídoto? Sabe qual é a receita para a gente ficar com o coração endurecido? Falta de exortação, falta de pessoas nos advertindo, falta de pessoas chamando a nossa atenção. Nós precisamos da igreja. Nós não precisamos apenas ir à igreja. Entenda isso. Quando eu falo vida comunitária, eu não estou falando ir à igreja. Eu estou falando de vida, relacionamento comunitário. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos colocando o dedo no nosso nariz e falando coisas que a gente não quer ouvir. Mencionando coisas que nós não identificamos que eu e você precisamos mudar. Isso é vida comunitária. É pessoas falando, olha, eu vi o que você postou no Instagram, não foi legal. Não foi legal. Não faça mais isso, não poste mais coisas assim. Olha, eu vi como você falou com um parente seu, não foi legal, você precisa mudar. Olha, sabe, pessoas nos alertando. Gente, eu falo isso com
constantemente, nós da nossa igreja, do Projeto Capital, a gente sabe que na nossa igreja a frase "eu mando no meu nariz, quem manda no meu nariz sou eu", não cabe, não é possível. Nós cuidamos uns dos outros. E aqui na nossa igreja todos têm liberdade de nos supervisionar, de olhar e apontar o que precisa ser mudado. Por isso, nós estamos em guerra. E para vencermos essa guerra da nossa natureza caída com a nossa natureza vivificada, nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos das disciplinas espirituais. Nós precisamos das disciplinas espirituais. Essa guerra só existe para aqueles que nasceram de novo. E eu queria que você entendesse isso. Nossa, Alex, como assim nós estamos em guerra? Talvez até agora você não entendeu. Sabe por quê? Porque você não nasceu de novo. Aqui, gente, é relacionamento com Deus. Você precisa entender, quando você entende o Evangelho, você entende o quão pecador você é. Você entende as consequências do pecado, que não é apenas uma consequência comportamental ou de atos. O pecado manchou quem nós somos e nós somos reprovados diante de Deus. Eu queria encerrar falando dessa guerra e falando que você só pode ser vivificado espiritualmente se você entender o Evangelho e se você prostrar o seu coração a Jesus. Senão você vai aplicar as disciplinas espirituais igualzinho os fariseus. Os fariseus, eles eram mestres em jejum, adoração, leitura bíblica, oração e vida comunitária. Mas sabe de uma coisa? Os fariseus não nasceram de novo. Eles não entenderam a sua pecaminosidade. Eles não entenderam que só a graça de Deus podia transformá-los e que o esforço era fruto de algo que aconteceu no seu interior e que o esforço deles deveria ser motivado por uma salvação feita em Jesus na sua mente e no seu coração. Por isso eu queria encerrar com Romanos capítulo 8, quando Paulo menciona a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Quando ele fala a lei, ele está falando de coisas que a gente faz. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Você não é salvo por cumprir a lei. Por mais que você cumprisse a lei, você não seria capaz de se salvar, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. E aí no versículo 9 ele diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Nós não somos mais dominados pela nossa natureza caída. E essa é a grande notícia. Você que aceitou a Jesus, agora o Espírito Santo habita em você. Você pertence a Deus e o Espírito Santo, ele anulou o domínio do pecado. Nós ainda lutamos contra o pecado, a nossa natureza continua sendo caída, mas nós não somos mais escravos do pecado. E é isso que o Espírito Santo faz, ele nos vivifica. Agora nós não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Jesus. E aplicamos as disciplinas espirituais para nos lembrar disso, para sermos transformados através dos meios que Deus deixou para cada um de nós. Eu queria fazer uma oração encerrando essa mensagem, essa série. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor, por causa de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso a Ti. E hoje nós podemos dizer: Papai, Abba, Paizinho. Obrigado porque agora nós podemos ter uma experiência, um relacionamento real e vivo
com o Senhor. Obrigado, Deus. Eu quero colocar, Deus, cada pessoa que ouviu essa mensagem, essa série, diante do Senhor, e eu te peço, transforme cada uma delas, para que a gente alcance o nosso alvo, nos parecermos cada dia mais com Cristo Jesus, para sermos transformados à sua imagem e semelhança. Obrigado porque o Senhor está comprometido com essa transformação e nós queremos nos comprometer também, em nome de Jesus. Eu queria encerrar. Enquanto eu orava, eu pensei, eu queria te incentivar a procurar uma igreja caso você não tenha. Eu queria te incentivar a procurar alguém para quem prestar contas. Abandone a ideia de tentar viver a vida cristã sozinho. Você não consegue, eu não consigo. Chame alguém para caminhar com você. Chame alguém para te ajudar nessas disciplinas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Deus te abençoe.